Saúde mental é uma das maiores preocupações dos brasileiros. Como anda a tua saúde mental? Por que é tão importante nos atentarmos a algumas situações que acontecem no dia a dia que muitas vezes passam desapercebidos pela nossa vida? Eu sou Amarildo Nogueira e esteja comigo no vídeo a seguir para falar desse tema de grande importância, não somente para hoje, mas para a nossa realidade e principalmente pelos próximos tempos que estão por vir. Sempre digo que estarmos bem conosco, isso é fundamental. Mas sabe, gente, muitas vezes aqui, a nossa mente, nós não sabemos lidar com as várias situações que acontecem no dia a dia. O mês de janeiro foi instituído como Janeiro Branco. Isso foi fonte de uma pesquisa de um psicólogo, Leonardo Abrão, lá de Uberlândia, em Minas Gerais, onde ele fez uma campanha para poder compreender como que estava essa situação. E tudo isso no decorrer desse período veio ganhando mais notoriedade, mais visibilidade, principalmente na necessidade que no ano de 2023 a campanha virou lei. Janeiro é o Janeiro Branco, onde trabalha a questão da saúde mental. E quando se fala em saúde mental, é um erro as pessoas pensarem que só tem a ver com depressão. A saúde mental ela vai muito mais adiante disso, mas nós sabemos que a depressão é uma das situações, vamos dizer, com relação ao que o ser humano passa no dia a dia, que mais traz a visibilidade e muito mais ainda algumas situações não boas para quem está passando por esse momento. Quando nós visualizamos tudo isso, gente, nós pensamos na depressão, que muitas vezes direciona nessa saúde mental a ausência da mesma, indo para o alcoolismo, indo para o estresse. E isso traz um misto de mágoa, tristeza para quem está passando por esse momento, sem saber o que fazer e para onde direcionar tudo isso. E quando a pessoa começa a caminhar e adentrar nessa estrada, ou nessa jornada, que seria talvez muito melhor se tivesse um acompanhamento adequado, ela se depara com situações complicadíssimas. Só para você ter ideia, a depressão é uma das doenças assim que vamos dizer assim que mais abala o ser humano, e no mundo cerca de 300 milhões de pessoas passam ou estão passando por essa situação. E aqui no Brasil, 5,8% da população, aproximadamente 11 milhões e 700 pessoas, têm passado por essa situação. Essas são informações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que também tem uma preocupação em fazer esse acompanhamento. Mas às vezes você deve estar se perguntando, ok, Amarildo, saúde mental, mas o que é importante eu como ser humano, eu como pessoa fazer para que eu possa caminhar de uma forma mais assertiva? Eu sempre digo que é importantíssimo que eu me autoconheça, que eu tenha um conhecimento da minha pessoa. Cada pessoa nasceu num lugar, cada pessoa foi educada de uma forma, cada pessoa tem um jeito de pensar. Uma situação que para um é algo normal, para outra pode ser extremo. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês. Existem formas de eu aprender a lidar com essa situação. Eu sei que se for ver num contexto geral como um todo, a grande maioria da sociedade, sem querer julgar, e também alguns órgãos públicos e algumas empresas têm uma visão míope, ou seja, desfocada com relação ao mesmo. Não adianta somente fazer cartilha, colocar vídeos, mas mais do que isso, é ter vídeos como esse, que traga a você um conhecimento e uma fala boa e clara e objetiva de que dá para mudar de vida, dá para ter uma percepção diferente do que é o mundo. E eu sei que existe essa barreira, mas pense assim, faça assim. Olhe essa barreira, mas também imagine que você tem uma marreta muito forte que pode destruir esses fantasmas que muitas vezes. Qual de nós nunca sofreu antecipadamente com o nosso futuro, com algumas coisas que tem que acontecer, e quando chega no dia, você vê que nem acontece, nem passou perto daquilo que a gente estava pensando. Eu sempre digo que saber
controlar a nossa mente é um grande desafio. E eu falo isso para você com toda a propriedade. Teve um grande desafio que eu fiz nos últimos 12 meses, onde a minha mente várias vezes tentava sabotar. Para, não faz isso é muito para você não vai conseguir. Mas sabe o que eu te digo? Foi a minha determinação, o meu foco e a minha disciplina que fez com que realmente alcançasse o mesmo. E eu tenho trabalhado muito forte a questão da determinação, do foco e a disciplina, e outras conquistas vêm chegando ao encontro de tudo aquilo que eu acredito que é o melhor para a minha vida. E nós vamos caminhando, nós vamos olhando outras possibilidades, e é uma pesquisa que se faz com relação à saúde mental, seja você empresa, seja você olhando nas redes sociais, faz toda a diferença para você saber o caminho. Mas olhando aqui nos teus olhos, sabe o que é importante? O mais importante de tudo isso é você pedir ajuda quando precisar. Sabe por que eu estou falando que tem que pedir ajuda? É que muitas vezes eu tenho mais força para poder sair de uma situação e caminhar melhor. Mas existem alguns graus, vamos dizer assim, de depressão que pode chegar até o suicídio, não é? Onde a pessoa não tem força nenhuma. E aí eu digo para você, familiar, amigo, porque eu sei que é algo muito silencioso. E às vezes a gente está vendo que está indo para um caminho que não é bom, mas nós ficamos pensando, não, deve ser coisa da minha cabeça. Então eu sempre digo que é melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela falta. Mas também não adianta você ficar querendo dizer para a pessoa, não, levanta, isso é frescura, vai capinar, vai trabalhar, pega uma enxada. Não é, gente, não é. Eu digo ainda, mas espero não passar por um período de depressão, mas eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que estão passando por esse momento e é um tanto quanto complexo. E foram essas oportunidades que me proporcionaram o aprendizado de chegar e falar aqui para você hoje. Se você está se sentindo naquele extremo, parecendo que você está lá no fundo do poço, sabe o que você deve fazer? Pede ajuda. Pede ajuda e fala para a pessoa, eu estou passando por isso, preciso de ajuda. Só que não quero conselho, eu preciso de ajuda. E você que estiver ouvindo isso, você que estiver visualizando, não tente aconselhar, que a pessoa sabe tudo o que ela precisa fazer. Mas sabe o que acontece? Às vezes ela não tem força para fazer. Então eu que estou do lado dela, tenho que ter aquela empatia de fato. Tentar entender o que ela está sentindo. E se eu não entender, eu assisto vídeos como esse do Amarildo, eu busco algumas informações complementares para que eu possa, ao reunir tudo isso, fazer a diferença. Eu sempre digo que o fato de procurarmos sermos seres humanos melhores já vai proporcionar a cada um de nós esse olhar diferenciado, essa percepção com relação ao ser humano de forma mais intensa, de forma mais amorosa, a evitar várias situações que acontecem na nossa vida. Só para você ter uma ideia, tem um estudo que também saiu no Datafolha que diz: 1 em cada 3 brasileiros tem problemas de saúde mental. E um outro estudo que também saiu no Instituto Ivos, e o que ele diz? Ele diz que 52% dos brasileiros hoje têm essa preocupação com a saúde mental, sendo que tudo isso tende a crescer. Então não é algo que está vindo e passa a ser uma frescura, passa a ser algo que não tem nada a ver. Use dessa ferramenta, você que está passando por esse momento, com uma marreta e quebrando esse obstáculo de pedir ajuda, porque eu imagino qual é a dificuldade, principalmente quando a gente se sente ali no fundo do poço. E sem querer ser aquelas frases clichês, saiba que no fundo do poço é onde não tem mais a afundar. Então estenda o teu braço, que sempre vai ter alguém ali, para te puxar e te dar o apoio que você precisa. Tente ver isso. Agora, uma boa ou boas novas com relação a isto. Dependendo de em que estágio você está na sua saúde mental, você consegue reverter a mesma. Mas como, Amarildo, eu faço isso? Então abra bem os teus ouvidos e preste atenção no que eu vou te dizer. São algumas dicas pontuais que
fazem toda a diferença no nosso dia a dia. A primeira delas é: cuide da tua saúde física. Eu sei que eu não posso falar muito, que eu deveria ir mais aos médicos, né? Eu não vou com tanta constância assim, mas eu procuro cuidar bem da minha saúde, mas eu me comprometo com você que eu vou cuidar mais, que eu quero viver bastante para continuar fazendo esse trabalho que eu faço. Mas, gente, brincadeiras à parte, é importante cuidarmos da nossa saúde física, porque é a nossa saúde física que vai envolver principalmente mental. Quem não está bem fisicamente, dificilmente vai ter a sua saúde mental. Porque fica preocupado, ai, minha perna está doendo e não para de doer, ai, eu estou com uma dor aqui na barriga e não para. Não tem como. Então, cuide da sua saúde física, cuide do seu corpo, isso é totalmente importante e relevante. Outro item de grande relevância, eu vou chegar até pertinho de você. Procure ter boas relações. Procure ter do teu lado pessoas que realmente agregam valor a você. Quantas vezes as más companhias, as más amizades, elas acabam atrapalhando a nossa jornada, com uma fala descabida, com ações descabidas. Sabe aquelas pessoas que você vai somente por ir? Esses dias eu estava conversando com meu amigo e ele falou: Amarildo, existe uma diferença entre ser bonzinho e ser bom. Bonzinho é aquele que faz tudo para todo mundo e ele sempre fica por último. Bom é aquela pessoa justa, que faz o que tem que ser feito. Então procure ser bom ao invés de ser bonzinho. E principalmente tenha boas relações. Um outro, procure alguns momentos de lazer. Seja para não fazer nada, para assistir bons filmes, para ler bons livros, para estar com boas pessoas, batendo um papo, trocando algumas ideias, para ir numa praça, fazer aquilo que realmente te proporciona aquela alegria naquele momento de lazer. Faça isso, que é muito bom. Um outro que é fantástico e eu deixei bem no meio, que é orar e meditar. Independente da tua religião. Ore, peça para o nosso Pai Maior proteção, direcionamento, luz, seja o que for. E a meditação, seja ela ficar numa cadeira como eu estou aqui, num lugar bem tranquilo, sereno com os teus pensamentos. Ou buscando uma dessas várias meditações que nós temos na internet, onde você coloca ali para poder acerenar teu pensamento, acerenar teu coração e daí por diante. Faça também exercícios físicos. Não importa se é uma academia, se é uma caminhada, o universo ele gosta de movimento. E se você está passando por momentos assim, começa a fazer exercício físico, você vai perceber que a tua mente se transforma. Mas quando começar a fazer todos esses itens que eu falo que é uma mudança de hábito, e o ser humano só muda quando a dor de mudar for menor do que a de permanecer como está, então não espere chegar nesse extremo. Vá buscando essas mudanças, vá buscando tudo isso que é muito importante para você. E esse aqui, ó, dormir. Dormir é bom, né? Nossa, tenha boas noites de sono. Evite ficar deitado ali com o celular na mão, que o próximo item que eu vou falar, cuidado com excesso de internet, filmes que não agregam valor, que é outro tópico, mas esse aqui falando a respeito de priorizar o sono. Uma boa noite de sono faz toda a diferença. Gosta de um chazinho à noite? Toma um chazinho para poder acalmar um pouco mais. Evite se alimentar e já deitar de bate-pronto e procure dormir pelo menos 7 a 9 horas por dia. Dá para poder ajeitar na tua agenda e fazer isso, vai fazer toda a diferença. Outro item, online, sempre. Tocou já vai, tocou já pega, tocou já vai. As redes que você vai vendo, vai perdendo tempo. Quando você olha, o tempo já passou. Cuidado também com os vídeos, com os filmes, com as notícias, com os canais que não agregam valor nenhum, somente notícias ruins. Procure se conectar com o que é bom. Sei que o mundo não é eternamente inteiro de bondade, mas quando estamos conectados com tudo aquilo que existe de melhor, aí sim faz toda a diferença. E para concretizar tudo isso que nós estamos falando, tenha um profissional ou um amigo, uma pessoa que você confia que possa lhe ajudar.
Existe o estágio onde só o fato de você falar, o coração já fica leve. Existe um estágio onde você tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Existem outros estágios extremos onde você precisa de um medicamento. Mas o mais importante é entender que quando eu quero buscar a cura, vamos dizer assim, quando eu quero buscar algo para realmente sair daquele momento, aí sim a minha vida vai fazer toda a diferença. E como eu sempre digo, se precisar do meu apoio, se precisar do auxílio do Amarildo Nogueira, naquilo que ele puder ajudar, conte comigo. Saúde mental, é importante cuidar da mesma. Mente sã, corpo são, não é? Um grande abraço do Amarildo Nogueira. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que estiverem no teu entorno, que estiverem no teu lado. E eu sou muito grato pelo teu carinho e principalmente pela tua amizade. Até mais!